Olá pessoal, meu nome é Alexandre e a gente vai falar um pouco sobre Petrobras, OGX e Vale do Rio Doce. Iniciando pela Petrobras, a gente vê que a Petrobras está na tendência de baixa, estava na tendência de baixa. A gente tem essa movimentação aqui, uma forte alta, né? Aproximadamente de 18% a partir do fundo aqui no dia 1º de março. Depois a gente tem uma movimentação aqui lateral, volta a cair. E a partir daqui, o ideal seria que voltássemos a subir. Por que aqui a partir daqui? Porque aqui era uma das retrações de Fibonacci. A gente não consegue voltar a subir, perde essa região e ingressa novamente numa tendência de baixa. Então a gente está aqui inicialmente esperando aquele pivô bonito de baixa para fortalecer, mas eu já considero que a tendência aqui enfraqueceu. Embora a gente tenha um candle de alta, no dia 5 de abril, com uma alta de 0,45%. A gente pode ter algum repique no curto prazo em Petrobras, porque aqui o estocástico que eu utilizo para saber essa análise, se a ação está em forte tendência de alta ou de baixa, está sobrecomprada ou sobrevendida. No caso aqui está sobrevendida, já caiu muito, então os indicadores já estão sobrevendidos. Pode gerar aqui algum repique de curto prazo, mas nada que interfira aqui na fraqueza da ação. Se eu colocar aqui uma retração de Fibo, desde esse último fundo aqui até esse topo, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que essa região aqui de 18,38 equivalia a 38,20% de toda essa perna de alta. A gente vê que essa região era a região de forte suporte. E eu disse em uma dessas análises anteriores que se perdesse essa região, a gente tinha tudo para buscar 61,8 de Fibo, né? que é o que a gente veio realmente buscar. A gente buscou 61,8 de Fibo e a gente encontrou suporte nessa região. O que é que pode acontecer agora? A partir daqui, se a ação tiver forças para subir, né, dificilmente vai romper os 19,58 numa pernada só. Por quê? Porque quando ela chega aqui até 38% de Fibo, aí sim ela tem forças para romper e realmente, na maioria das vezes, ela rompe a máxima da anterior, desse último topo. Nesse caso aqui, a gente pode ter aqui algum repique com um alvo inicial de 18,38. Se a gente fizer essa movimentação aqui de subir, né, se a gente conseguir voltar a subir, se a gente encontrar uma região aqui de resistência e voltar a cair, a gente tem tudo para buscar esse último fundo aqui, que é a resistência, que é o suporte mais forte, em 16,40. Então vale a pena ir atentar para a Petrobras, né? Se eu tivesse comprado, eu deixaria meu stop dessa última compra aqui abaixo de 16 e 17,55, que é essa mínima aqui. Então, abaixo de 17,55 é o suporte principal para o curto prazo da ação. E a gente tem que, para uma compra mais segura, somente acima daqui dos 19,58 aproximadamente. 19,58, que é esse último topo. Então, enquanto a ação não romper esse patamar aqui, eu considero que ela pode ainda congestionar. Para quem eu gosto de operar no curto prazo, pode comprar aqui, né? Apostando que ela vem buscar o último topo, 19,58, que é a principal resistência. Se alguém gostar desse vídeo, é só se inscrever aqui abaixo do vídeo, ou então acima, se estiver assistindo pelo canal. Tem lá abaixo assim, inscrever-se, só clicar em inscrever, inscrever-se, e toda vez que você que eu atualizar o canal, você vai ter um novo vídeo, vai ter atualização na hora para acompanhar as análises. Eu vou agora falar da OGX-P3. OGX-P3, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Opa, rapidinho, OGX-P3. Vou dar uma pausa aqui rapidinho. Ela já tinha ido, não tinha nem notado, né? A OGX-P3 está numa tendência forte de baixa. Eu tinha comentado, né, na semana passada, que se a gente voltasse a subir no patamar que a gente estava, que era aqui, no ano dessa semana, desse último fundo, se a gente voltasse a subir, a gente poderia buscar os 3,42, se a gente rompesse a máxima da semana anterior. Essa semana a gente não rompeu, a gente já começou aqui, ó. A gente já começou aqui com na segunda-feira estável, depois a gente caiu na terça 3,46, depois caiu 0,45, aqui depois a gente caiu 10%, e aqui no dia 5 a gente caiu mais 13%, ou seja, é uma ação que, sinceramente, virou
não posso falar aqui, mas é uma ação que não tem mais. Para o comprador é apostar. Quem está comprando aqui, né, quase vai virar uma opção, né? A gente já aqui, a partir do preço que a gente está aqui, no preço de 1,71, a gente já está aqui quase como se você estivesse comprando uma opção. Então, comprar a opção é o GX agora, né? A diferença é que eu estou falando opção em relação ao preço, em relação à valorização e desvalorização que as opções fazem, né? Mas, pela análise puramente técnica, a gente tira aqui essa análise, a gente vê que a tendência é puramente de baixa para a gente voltar a subir. A gente tem algumas regiões como resistência, como esse último topo aqui. Então, o último topo em 2,78 é a resistência principal. O suporte principal agora vai ser a mínima dessa semana aqui, em 1,64. Porém, lembro que uma ação em tendência de baixa, o que é que ela vai fazer é perder todos os suportes. Quando a gente tem uma alta muito forte, como em 2003, o que é que a gente via? Que a ação, quando está em tendência de alta, todas as resistências elas são rompidas tranquilamente, sem nenhum esforço, porque resistência em tendência de alta serve para ser rompida e suporte em tendência de baixa serve para ser perdido, né? Então, a gente nem considera aqui esse suporte, eu vou considerar somente essa resistência aqui, esse topinho aqui, essa máxima. Então, se a ação voltar a subir, né, a gente vai ter como um possível alvo para a operação, se eu colocar aqui a retração de toda essa baixa daqui em 3, deixa eu tirar esses dados aqui, em 3,08. Posso estar meio hoje, né? Em 3,08%. Então, o que é que a gente vai acontecer aqui? O que é que a gente vai ter? Se a gente voltar a subir, a gente tem essa região de 3,08 como o alvo da operação. E por que isso aqui vai ser o alvo? Porque é toda essa pernada aqui de baixo, desde que ela estava aqui em alta até ela voltar para baixa, expandido para cima. É 38% de toda essa perna aqui de baixa. Se eu colocar aqui no gráfico semanal, o que é que eu vou ver? Deixa eu dar um zoom aqui. A gente vai ver o mesmo, né, o mesmo esquema aqui. Deixa eu tirar esse zoom aqui. Pronto. A gente vai ver o seguinte. A máxima em 2,36, a máxima de cada semana agora vai ser a resistência da ação. Então, 2,36 é a resistência da ação. E se a gente voltar a subir, a gente pode buscar aqueles 3,06. Se eu tivesse comprado uma ação dessa, né, eu procuraria ou fazer uma venda coberta para diminuir meu prejuízo, ou então encerraria a operação. Porque, sinceramente, a mínima de cada semana pode servir como ponto para novas vendas, né? Por exemplo, se você tivesse aqui, estou comprado e quero sair. Então você venderia aqui a mínima de cada semana, e se você comprou nessa semana e quer sair, venderia a mínima, porque vê que perdeu a mínima, a tendência é cair mais ainda. Então a mínima de cada semana, né, é um suporte. É como se a cada mínima os vendedores abrissem mais posições vendidas, alugadas ou trava de baixo, qualquer coisa na ação. Então, OGX ainda a tendência é de baixa, e conforme as análises fundamentalistas que a gente vê pelo mercado, a mais pessimista leva para R$1 o preço-alvo da ação, e a mais otimista leva aí para os R$3, 2,47 como preço-alvo. 2,47 2,70 e pouco como preço-alvo. Então a gente vê que realmente está difícil a vida para as ações da OGX. Vou aproveitar e vou analisar aqui a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, eu tinha comentado aqui que se a gente repicasse, a gente teria tudo para buscar os 36,44, que era a retração de toda essa queda aqui. A gente não teve forças na Vale, esse aqui é o gráfico semanal. A Vale está aqui, ó, 33,70 era aqui a máxima dessa semana. E dessa semana aqui, a semana retrasada, né? 33,70. E a gente chegou aqui a máxima 33,70 também. Tinha falado que passasse do 33,70 poderia abrir espaço para novas compras. Então a gente vê que esse patamar aqui é uma região de forte
resistência 33,70 para a Vale do Rio Doce. E a região de forte suporte é essa região aqui. Então a gente pode ter um repique para os próximos dias ou pode congestionar nessa região até que a gente perca esse patamar. Vale salientar que se a gente perder essa região aqui, a gente tem tudo para cair mais e buscar zonas aqui inferiores como o próximo alvo em 23,45, né? O próximo suporte é esse topo aqui, que era rompido. Topo que foi rompido agora vai virar suporte. E depois esse aqui, 23,45. De todo jeito, em todo caso, a tendência da Vale ainda é de baixa. E se eu olhar o gráfico diário, eu vou ver o seguinte. Que a gente tem essa região daqui, né? Que é os 33,70. Deixa eu colocar aqui. Opa! Que é essa máxima daqui, ó, em 33,70, como uma resistência inicial para a ação. Então a gente vê que a gente bateu aqui algumas vezes e não conseguiu romper esse patamar. Se a gente voltar a subir aqui e romper essa região, a gente pode ter espaço para novas altas. Porém, para novas compras, somente após o zigue-zague ascendente, ou seja, a gente sobe, encontra aqui alguma região de resistência, volta a cair. Aqui, nessa queda aqui, a gente vai ver se a tendência vai ser de alta ou de baixa, vai ser forte ou não. Se a gente encontrar a força compradora e voltar a subir, a gente vai ter um pivô aqui de alta, né? Ou seja, um zigue-zague ascendente. Isso aqui vai ser um pivô de alta e vai abrir espaço para novas altas na Vale do Rio Doce. O suporte principal da ação fica abaixo aqui de 31,61, como análise OGX. Eu volto a dizer que o suporte em tendência de baixa serve para ser perdido e resistência em tendência de alta serve para ser rompida, né? Então, a ação da Vale ainda em tendência de baixa, nada a se fazer. Compras, para quem quiser comprar, né? Eu sugiro, se eu tivesse comprado aqui na ação, quisesse comprar um rompimento de 33,70. Se eu tivesse comprado e quisesse manter a ação, faria uma venda coberta para manter aí pelo menos o poder de compra para os próximos dias na Vale do Rio Doce. É isso aí, pessoal. Só se inscrever e receberá mais vídeos do nosso canal. Clique em gostei também se gostar e acompanhe-nos pelo Twitter, onde as operações que forem se formando durante a semana, a gente dispara lá no Twitter. Até a semana que vem.